É isso aí, Léo. A gente vai falar agora do câncer de pulmão, que tem grande incidência aqui no Brasil e, na maioria das vezes, ele é descoberto já no estágio avançado, tá? Estamos aqui com a doutora Clarissa Matias, que vai tirar algumas dúvidas da turma que está acompanhando aqui o nosso programa. E é importante a gente dizer, porque depois da pandemia, tá, e do Covid-19, a incidência deve ter aumentado, né, ainda mais. Doutora, seja muito bem-vinda. E eu queria, né, que a gente está no mês de conscientização do câncer de pulmão, é isso mesmo? Exato, Alex. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui. E sim, o agosto branco é o mês que foi designado para conscientização em relação ao câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão, como você bem falou, ele é um câncer extremamente comum e o pior, ele é o câncer que mais mata homens e mulheres em todo o mundo e no Brasil também. E ele é um câncer prevenível, então nós precisamos realmente conversar sobre ele. Doutora, me diz uma coisa, é muito assustador quando a gente tem uma informação como essa, né, que a gente já há alguns anos já vem sendo desenvolvidas campanhas políticas, né, e campanhas contra o tabagismo, né, mas ainda assim a gente sofre, né, com os males aí do cigarro. E aí eu te pergunto, o fumante passivo, aquele que convive com uma pessoa que fuma, ele também acaba pagando por isso e pode correr o risco de também contrair, né, no caso, desenvolver um câncer de pulmão? Sim, então na verdade o câncer de pulmão ele está ligado não somente ao tabagismo passivo, como você falou, que é você conviver no mesmo ambiente com pessoas fumantes, você ser exposto à fumaça do cigarro e todas as suas toxinas, mas também ele está relacionado com a poluição do ambiente. Então, nós temos cada vez mais indícios, através de trabalhos super bem feitos, que a poluição ela leva a alterações inflamatórias e podem levar ao desenvolvimento de células cancerígenas. Isso é muito importante porque quem está acompanhando, quem está assistindo, né, muita gente pensa assim, não, que nada, pô, eu não fumo, também não convivo com ninguém que fuma perto de mim, então risco aqui de desenvolver isso é zero. E não é bem assim, né? Exatamente. Então, pessoas, né, que desenvolvem sintomas respiratórios, uma tosse que não melhora, secreção, alterações respiratórias, elas precisam ser avaliadas por um pneumologista, que é um médico do pulmão, para que seja feita uma avaliação. Porque, Alex, a incidência de câncer de pulmão em não fumantes tem aumentado exponencialmente em todo o mundo e provavelmente isso está relacionado a essa exposição à poluição. Além desses sinais que a senhora acabou de falar aqui, doutora, que é tosse, secreção e tal, existe algum outro sinal que o corpo dá, né, que a gente tenha que ficar alerta? Esse é o problema, porque infelizmente o câncer de pulmão ele é silencioso. Então o pulmão não é um órgão palpável, ele fica dentro da caixa torácica. Então muitas vezes quando um paciente é diagnosticado, já é diagnosticado com uma doença avançada. Existem hoje vários trabalhos mostrando, inclusive, que para pacientes que são fumantes de longa data, é necessário fazer um rastreamento através de uma tomografia com uma baixa dosagem de radiação. Por quê? Porque a gente consegue reduzir em até 20% a mortalidade por câncer de pulmão, se você consegue diagnosticar aquele tumor precocemente, né? Então, se o tumor ele é um tumor mais avançado, você tem tratamento, existem várias modalidades de tratamento que nós podemos conversar, mas a chance de você curar aquele tumor já reduz bastante. Bacana. Eu queria aproveitar, tá, que a gente está falando desse assunto e falar desses cigarros eletrônicos que estão na moda, né? Hoje o jovem e faz com muito orgulho, fica fumando e posta nas redes sociais. E isso já está mais que comprovado que é um perigo
né? Muita gente acha que não tem nicotina, a gente sabe que tem nicotina. Queria que você, doutora, explicasse essa questão dos famosos vapes. Então, te agradecer muito por você tocar nesse assunto, Alex, porque o que é que acontece? Primeiro, lembrar para os telespectadores que o cigarro eletrônico ele é proibido no Brasil. Então, não existe uma regulamentação, né? Não é liberado, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos. Ele, por não ser liberado, ele não é regulamentado. Então, existem várias porcarias, substâncias tóxicas que estão colocadas dentro desse líquido. E esse líquido, então, ele é submetido a altas temperaturas e ele é vaporizado. Por isso que solta tanta fumaça, né? Tem aquela coisa toda. E existem muitos adolescentes, muitas crianças até, Alex, que estão fazendo uso desse cigarro eletrônico. Esse cigarro eletrônico, ele está sendo cada vez mais ligado a várias doenças, não somente, né, o câncer de pulmão, que está começando a aparecer, mas outras doenças que são extremamente letais. Então, assim, nós precisamos proibir isso. A gente não pode deixar que alguém, outro já estava no aeroporto, e aí uma pessoa simplesmente tirou um cigarro desse da bolsa e, né, começou a fumar. Então, assim, É um perigo, é né? um perigo. E tem uma outra coisa que aconteceu também muito na época da Covid, não sei se você lembra, alguns surtos de Covid isolados aconteceram porque ele vai passando, né, de uma pessoa para outra. Então, assim, nós precisamos combater o cigarro eletrônico. Existe também um outro problema super grave, que por ele não ser regulamentado e ele ser caro, hoje ele tem que ser importado, muitos adolescentes não conseguem manter o vício. Então, eles começam a fumar e depois eles começam a passar para o cigarro de papel. E aí, lembrando, gente, que assim, o cigarro, o ato de fumar, é um ato extremamente perigoso, mas ninguém fuma porque quer, né? Você começa a fumar até porque você quer. Mas o cigarro, ele tem todo um mecanismo de viciar mesmo o cérebro. Então, as pessoas têm dificuldade realmente para parar. Então, o importante é não começar a fumar. Lembrando que a Araci Balabanian, né, veio a óbito por conta de um câncer de pulmão. Exato. Ela faleceu em decorrência de um câncer de pulmão, como eu mencionei anteriormente. O câncer de pulmão, ele é o câncer que mais mata hoje no mundo. Então, independente de todos os progressos que nós fizemos a nível de tratamento. Ok, estamos aqui, tá? Falando sobre o agosto branco, que combate aí o câncer de pulmão. Estamos aqui com a nossa doutora explicando melhor um pouquinho para a gente sobre essa questão do cigarro, da fumaça, da poluição. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade à nossa conversa. Ô, doutora, eu queria saber, existem tipos diferentes de câncer de pulmão? Quais são esses tipos? Tá, essa é uma excelente pergunta, Alex. Na verdade, assim, existem dois grandes grupos de câncer de pulmão. O câncer de pulmão pequenas células, que é um câncer que ele está totalmente ligado ao cigarro. Eles são tumores extremamente agressivos, normalmente eles não chegam nem a serem cirúrgicos, eles já acontecem, né, já são diagnosticados num estágio bem avançado, já com metástases em vários locais. E existem os tumores não pequenas células, que são os tumores mais frequentes hoje. A gente aí subdivide os tumores não pequenas células em adenocarcinomas, que são os mais comuns hoje, porque como os filtros do cigarro, eles são filtros extremamente pequenos, essas substâncias que antes ficavam mais na região, né, da árvore brônquica mais proximal, hoje eles vão lá para a periferia do pulmão, nessas áreas onde você tem as glândulas, por isso que são adeno de glândula carcinomas. E os cânceres epidermoides, que estão mais nessa área central, mas estão cada vez menos frequentes. Lembrando, mais uma vez, que 90% dos cânceres de pulmão estão relacionados com o cigarro. Pronto. Doutora, como que é feito o diagnóstico precoce do câncer de pulmão?
Então, esses estudos que eu mencionei anteriormente mostraram que o rastreamento com tomografia de tórax de baixa dosagem, esse rastreamento é extremamente efetivo no diagnóstico precoce e, com isso, em todo o desencadeamento, né, do diagnóstico, da cirurgia precoce e da cura, né, de um grande número desses pacientes, com a redução da incidência de morte em até 20%. O que acontece é que, por exemplo, não existe hoje uma regulamentação no Brasil, nem a nível de planos de saúde, sobre a recomendação desse rastreamento, mas nós estamos lutando para isso, porque realmente ele salva vidas. Doutora, qual o conselho que a senhora dá para, já que a gente está falando de uma doença que mais mata, né, homens e mulheres, qual o conselho que a senhora dá? Além, obviamente, do não tabagismo, né, do não poluição, além desses, né, quais são os conselhos que a gente pode estar passando para o telespectador? Então, levar uma vida saudável, controle de peso é extremamente importante, porque nós sabemos que o sobrepeso está relacionado com o aumento de incidência de vários tipos de câncer. Alimentação saudável, como foi super bem mencionado por nossa nutricionista, Poliana fala super bem, e ela falou sobre a importância, né, de uma alimentação saudável, um trânsito intestinal regular. Exercícios físicos, Alex, porque o exercício físico, ele turbina o nosso sistema imunológico e faz com que nós possamos lutar contra eventuais células que estão se formando. Outras coisas, evitar a exposição ao sol excessiva, evitar bebida alcoólica, lembrar que o cigarro é convidado por aquela bebida, então a gente tentar evitar isso. Ok. E principalmente não começar a fumar. Evitar correr de cigarro. Doutora, quero agradecer a sua participação, queria que deixasse seu contato aqui, nosso tempo já está até terminando, queria só que deixasse contato para que as pessoas que estão acompanhando possam entrar em contato também. Então, eu estou, né, no grupo Oncoclínicas e no Hospital Santa Isabel, e o meu Instagram é Clarissa _Matias, com TH.